Hoje, dia 1º de novembro de 2021, dia dedicado a todos os santos da Igreja Católica, vamos dizer assim, para que nenhum sejam esquecidos, mas também existem santos que foram em vida e que não fizeram um bem maravilhoso, mas nós estamos falando do século XIII especificamente, porque hoje eu dedico esse Dia dos Santos a São Tomás de Aquino, que nasceu em 1225. Mas Papo Caval com W. É com muita alegria recebi um texto cuja autoria é dada a São Tomás de Aquino. A você, querida amiga Lia, dedico este vídeo e que esta viagem nos leve a mais de 8 séculos, até os nossos dias. Contarei um pouco sobre São Tomás de Aquino, nascido em 1225 no condado de Aquino, Reino da Sicília, atual região do Lácio, Itália. Filho do conde Landulfo de Aquino. Essa data é a época da Idade Média, onde existiam feudos e os condes respondiam diretamente aos reis, etc, etc. Então, iniciada antes de Cristo, inspirada pelos filósofos gregos, principalmente Aristóteles, introduzindo a filosofia medieval no século XIII, mais ou menos em 1245. São Tomás de Aquino foi canonizado no século XIV, mais ou menos em 1343. Iniciou seus estudos na abadia de Roca Seca, no mosteiro da Ordem de São Bento de Casimo. No início do seminário, mudou-se para Paris, a fim de continuar a seguir seus estudos, onde conheceu o padre e filósofo alemão Alberto Magno, um frade da ordem dominicana, defensor da intelectualidade proporcionada pelas ciências e pela filosofia, como alicerce para se entender a razão divina ou do divino. Defendeu a união entre a fé e a razão. São Tomás de Aquino defendia ainda que a filosofia grega e a teologia cristã deveriam ser unidas para formar o pensamento cristão, o qual não poderia deixar de lado o conhecimento das ciências e da filosofia, juntando assim os elementos da filosofia aristotélica com a teologia cristã, no que é conhecido como tomista, entre aspas, tomismo, entre aspas. Pelo que observamos nos dias de hoje, cada vez mais a ciência e a fé estão unidas quanto à existência de Deus. São Tomás de Aquino escreveu as 5 vias que provam a existência de Deus e nos deixou o livro, entre aspas, a Suma Teológica, o ente e a essência, fecha aspas. Estas 5 vias são apresentadas como geradoras de tudo e para nós cristãos, em todas as denominações, não cristãos e outros fora dessas especificações, acreditamos num governo supremo, feito por uma inteligência ímpar e acomodado por Deus. Não tenho como comprovar se o texto que eu recebi
foi escrito por São Tomás de Aquino, mas o vejo pautado no conhecimento deixado em suas indagações e constatações no século XIII, até os nossos dias, neste momento no século XXI, e onde muitos como eu acreditamos que Deus é o princípio apresentado como gerador de tudo. Essas informações eu tirei do Wikipedia, lógico, porque São Tomás de Aquino é um mundo de conhecimento. Agora eu vou ler o texto para vocês. Entre aspas, texto de São Tomás de Aquino. Somos de vidro, também de pedra e areia, viajantes do tempo, o remetente e o destinatário. Tudo que jogamos contra o vento vem ao nosso encontro. Somos o próprio reflexo que vemos no espelho e além dele. Somos a vida e a morte, o tudo e também o nada. Somos idealizadores, sonhadores, propagadores, feitos de inocência no mundo de regras, maldosos ou bondosos no tempo exato. Ora, oferecemos riscos, ora, somos a mais perfeita das ternuras. O ponto de encontro está em cada um de nós. Encontrar-se é o desafio. Entender-se sagrado é o caminho. Enxergar além de é o que falta. Permitir-se acolher o irmão e entender que ele é tão frágil e tão forte como nós é a meta. Que ninguém é melhor que ninguém. No final das contas, somos pó, nem sempre intactos, nem sempre puros. O importante é buscar olhar para dentro de si e observar que o mundo é uma bênção, que somos filhos da graça, temos a divindade dentro de nós. Sejamos gratos às pessoas que nos proporcionam. Aí eu acho que já entrei eu falando aqui as minhas palavras. Então, entre aspas, sejamos gratos às pessoas que nos proporcionam felicidade. São elas os adoráveis jardineiros que nos fazem florir a alma. Fecho aspas. Não podia deixar então de ler também uma oração de São Tomás de Aquino. Aspas. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Fecho aspas. Eu sou uma apaixonada pela filosofia e pela história de Deus, que todos sempre tentaram interpretar ou conhecer, e sou uma devota de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me trouxe aqui neste vídeo para mostrar que de tempos imemoriais nós sempre estamos na graça de Deus, que mandou seu Filho Jesus para que seja o nosso Cristo,
ensinando, mostrando, dando exemplo da união, do amor, do perdão, do amor ao próximo, e que tudo é obra de Deus, e que a ciência e a fé são uma coisa só. Na época de Aristóteles, a matéria e a essência são a ciência e a fé que se unem num todo. Papo com a Val, com W. Se gostaram, dê um like. E eu fico feliz de poder falar com vocês isso, embora até longo, mas isso é um trecho que não podia passar somente lido. Deus nos ajude a estar sempre no seu caminho, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.